Olá, sejam bem-vindos ao canal da Kati. Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pede, muita gente me pergunta, e claro, também é um tema que desperta muito a minha atenção, porque eu quarentei, né, gente? Então eu vou falar de um tema massa pra vocês hoje. Primeiro vídeo desse canal, eu gravei como emagrecer após os 30. Hoje eu vou dizer pra você como emagrecer após os 40. Ficou um pouquinho mais difícil, você acha? Eu concordo. Você sabia que nessa fase o metabolismo muda e o corpo ele responde totalmente diferente à rotina alimentar e os exercícios? Pois é, gente, mas eu vou te mostrar as estratégias e o segredo para você poder manter uma vida saudável e equilibrada, mesmo após os 40. Fica nesse vídeo que tem muita informação boa para você. E por que é mais difícil? Vou te contar algumas coisinhas que acontecem no nosso corpo após os 40. Primeiro que o metabolismo desacelera. Antigamente, gente, eu comia uma caixa de chocolate, que eu amo chocolate, eu comia uma caixa daquela da Garoto. E isso lá para meus 20, 25 anos não acontecia nada. O metabolismo aceleradíssimo, né? E eu não engordava 1 grama, sempre magra, o corpinho, ó, sempre joinha, não engordava 1 grama. E tudo certo. No dia seguinte, repetia todo o estrago de novo. Claro que eu sempre comi bem, sempre fiz esporte, sempre fui atleta. Mas, a gente vai trabalhar com você. Aliás, eu vou colocar um brinco aqui e outro modelo do outro lado. Que esse aqui tá segurando mais. Segundo motivo, a perda natural de massa muscular. Então, tudo que você malhou e seu corpo, ele memorizou até por volta dos 30 anos, eu sempre falo, né? Aos 30 anos é o auge, depois dos 30, só ladeira abaixo. Devagarinho, devagarinho, depois dos 40 já imagina como é que o corpo da gente tá. Então a gente perde massa magra com muito mais facilidade. A flacidez, ela vem a jato, principalmente em nós mulheres, tá? Então, é totalmente normal isso acontecer. Não é porque você engordou, não é porque você está treinando menos, não é porque você está sem tempo. É o teu corpo respondendo a cada fase da tua vida. Isso é absolutamente normal, tá? Mudanças hormonais. A menopausa e a andropausa vai contar muito aí nesse processo, tá? Então, por mais que nós, 38, 40... 45, a gente não tá especificamente na menopausa, mas a gente já tá aí no climatério, né? Que antecede aí de 5 a 10 anos antes da menopausa, mais ou menos isso, tá? Como eu não sou da área ginecológica, não consigo falar com exatidão, mas é por volta aí 10 anos antes você entra no climatério. E isso sim também já vai desencadear algumas síndromes aí no teu organismo. Outra coisa, gente, isso eu falo desde aquele vídeo lá dos 30 anos, tá? Só que agora se agrava um pouco mais, as responsabilidades aumentam, a maturidade aumenta, a gente quer uma vida mais próspera, mais produtiva, mais eficaz, então a gente olha para os problemas, acredito, pelo menos comigo foi assim, tá sendo assim, a gente olha para os problemas de uma outra forma, então estresse, sono e rotina corrida também conta muito para que você não consiga emagrecer, para que o teu organismo ele resista ao emagrecimento, gente. Cortisol, tá? Cortisol é o hormônio do estresse. Se o teu corpo produz cortisol, cada vez mais difícil de perder gordura vai ser. Isso é absolutamente normal nessa idade, nessa fase da vida. Então, gente, quero que você comente para mim aí embaixo se você sente, já passou por algum desses sintomas ou conhece alguém que está passando por esses sintomas, comenta aí para mim. Mas calma, tudo tem solução, tá? Eu tô aqui para ajudar você e, claro, ajudar também a mim a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, se você já tentou de tudo e tá vendo que o teu corpo não funciona bem como antes, a dieta não tá funcionando tão bem, os exercícios, calma que existe o caminho e eu vou te mostrar. Então, gente, temos 3 pilares para o emagrecimento após os 40 anos. Eu vou dizer para vocês quais são. Primeiro, alimentação inteligente, rotina de exercícios adequada. E terceiro, estilo de vida. Lembra que eu falei da qualidade de vida? Pois é, vou falar separadamente de cada um deles, tá bom? Primeiramente, alimentação inteligente. Alimentação adequada, né? Como os nutricionistas sempre falam, a gente é o que come, realmente a gente é o que come, tá?
Eu, como educadora física, eu sei bem disso, tá? O exercício, ele é a segunda instância ainda pelo lado do bem-estar. Então, primeiro, gente, é a tua alimentação. É o que você ingere, tá bom? Então, a gente precisa prestar atenção em algumas coisinhas que eu vou falar pra vocês agora. Primeiro, comer mais proteína. Comer mais proteína ajuda a ativar e a conservar os músculos, né? Eu tô falando aqui de uma maneira que você possa entender. Eu não abordo formas muito técnicas ou acadêmicas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e todo mundo possa compreender. Então, primeiro, gente, a proteína, tá? Então, você precisa comer mais proteína. Existe uma dosagem de acordo com tua altura e peso corporal, com a tua idade também, de proteína que você deve ingerir, tá bom? Eu, pelo menos, eu tenho 1,72 m, tô aí fazendo o processo da dieta, que vocês já sabem, saindo dos 104 quilos e já tô com quase 10 quilos perdidos, então eu tento comer aí em torno de 150 a 170 gramas de proteína por dia. Pode ser um pouquinho menos, tem dia que vai ser um pouquinho mais e tudo bem. Mas você tenta aí manter mais ou menos esse parâmetro, gente. Muita carne, muito ovo, muito iogurte natural, iogurte grego, whey protein, suplementos que contêm proteína. O brócolis tem muita proteína, não tenho lembrado todos os alimentos aqui. Mas tudo você pode pesquisar aqui na internet, eu vou fazer outros vídeos relacionados. Então, ó, comer proteína para conservar aí a tua massa magra é muito importante. Apostar em fibras é muito importante, gente. Saciedade. Não só a saciedade, mas também o bom funcionamento e regulação intestinal, tá? Então, uma dica que tá chegando para mim é o Psyllium. Acho que é assim que chama, né? Acho que é assim que chama, né? O Psyllium. Pronto. Eu comecei a sentir, devido ao processo do emagrecimento, tem outros vídeos aqui falando como está sendo esse processo do emagrecimento. Então, eu estou utilizando todas as formas, tá? E estou usando o Monjaro como subsídio, tá? Nenhuma canetinha vai fazer milagre se você não tiver um estilo de vida adequado. É o caso da bariátrica. Se você faz a bariátrica e não muda o teu estilo de vida, não tem cabeça de magro, você não vai conseguir, né? Você vai perder ali, de repente vai engordar tudo de novo, vai ter um efeito rebote. A mesma coisa acontece quem faz abdominoplastia e não muda o seu estilo de vida, vai engordar do mesmo jeito, pior, né? Se fizer abdominoplastia, vai engordar para os lados, vai virar Bob Esponja. Então, a gente precisa mudar. A mudança, ela é macro, tá? Ela é mental, tá? E ela é corporal, é você continuar praticando exercício, tá? Com a alimentação adequada, os suplementos adequados, para tudo funcionar direitinho, tá? É um conjunto, não é só o Monjaro que vai fazer ali o milagre que você precisa, não. Você precisa se organizar como um todo, tá bom? Também reduzir ultraprocessados e açúcar. É aquela velha história. O que é fabricado não é alimento. O que é fabricado não é alimento. Então você pensa, né? Frutas, verduras, legumes, raízes, então tudo isso é alimento de verdade. O que é feito na indústria, biscoito, bolacha, pães processados, farinhas ultraprocessadas, isso não é alimento saudável para você nessa fase da vida, se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer evitar o emagrecimento ou emagrecer, tá? Hoje eu tô fazendo uma trela enorme, eu tô naqueles dias, tá? Um pouco inchada, a mulher, ela passa por esse processo, tá? Você pode abrir mão aí, uma vez por mês, ou uma vez por semana, do seu docinho, da sua sobremesa, né? Eu comi um docinho agora feito pela minha mãe, e tudo bem, gente. Isso vai te ajudar aí a manter um nível de ansiedade controladinho, tal. Vai dar um aconchego, né? Vai trazer uma serotonina, né? Mas não exagera. Amanhã, dia seguinte, volta para o ponto inicial, né? Ou da continuidade ao seu processo de bem-estar, de qualidade de vida, tá? E são essas pequenas substituições que vão fazer a diferença, tá? Por exemplo, há anos eu não tomo refrigerante. Ah, cara, mas nunca mais tu pôs um gole de refrigerante. Coloquei. Às vezes eu peço uma pizza aqui com as minhas filhas, elas tomam bastante, porque eu não sou rigorosa com as meninas. Eu oriento, não compro durante a semana, mas no final de semana compro uma pizza, a gente vai numa festa, num restaurante. Geralmente eu peço suco e água, e elas veem eu tomando suco ou água, de preferência água. Mas eu peço um suquinho para elas, elas tomam, tá? E às vezes elas pedem refrigerante ali também, mas elas tomam suco, comem verdura, comem fruta, isso me deixa super feliz, né? No caso delas, elas precisam ter a consciência, né? Mesmo comendo ali o doce, a sobremesa, as coisas que elas gostam, mas que ela tenha uma consciência do que é ter uma boa alimentação, porque elas estão vendo a mãe se alimentando direito, né? Então, isso fez uma grande diferença na minha vida, acho que por isso eu não engordo tanto. Eu não como embutidos, é raro também. Às vezes eu compro calabresa, porque eu amo a calabresa cebolada com cuscuz. Eu sou nordestina, né, gente?
Então, tem coisa que eu evito bastante. Tô evitando pão, porque não me faz falta. Gosto muito, mas como de vez em quando mesmo, tipo uma vez na semana. Não como muito macarrão, nem arroz, também não me faz muita falta e tudo bem. É, então, assim, você vai fazendo trocas saudáveis, sabe? Eu sei que não dá pra mudar uma alimentação drasticamente de uma hora pra outra. Mas, assim, aos pouquinhos, comecei tirando o açúcar do café. Hoje faz mais de 10 anos que eu não. Então, gente, outro pilar muito importante são os exercícios físicos. Você não pode deixar de praticar exercícios físicos, tá, gente? Tomar água, não pode deixar de tomar água. Então, não pode deixar de lado jamais os exercícios físicos, tá? Mesmo que esteja corrido, que você consiga ir ali 2, 3 vezes por semana, é melhor do que não ir, tá? Dá preferência a uma vida de mais movimento, tá? Anda menos de carro, anda mais a pé ou de bicicleta, tá? O meu carro, eu tô com um problema no carro, ele tá quebrando bastante, então eu tô passando assim, um mês com carro, um mês sem carro, eu tô nesse processo. Acontece, né, gente? Mas aí eu sinto muita falta de uma bicicleta para agilizar, não porque eu não gosto de caminhar, adoro caminhar, mas porque facilitou muito a minha vida, assim, em questão de tempo, né? Corre para lá, corre para cá, vai para academia, leva a criança na escola. Às vezes eu quero dar uma volta na praia e ter que andar um pouco mais. Então, de bicicleta, eu tenho conseguido viver de forma mais leve, com mais agilidade. Então, meio que quando o carro está em casa também, eu também troco pela bicicleta, né? Economizo gasolina, gasto calorias, então, na proporção aí, bem perfeita. E como eu estou aqui perto da praia, né? Então tem uma brisa gostosa, né? Então tem os grupos de ciclismo aqui na cidade. Então eu tenho certeza que aí na sua cidade, no seu bairro também deve ter. Isso vai ajudar a estimular mais ainda a prática de exercício, tá? Vai para academia, mas eu acho chato musculação. Procura uma atividade que você gosta. Toda academia tem lutas, algum tipo de aeróbico, como dança, enfim, algo que movimente, funcional, mas é muito importante, gente. Você faz o cardio, é importantíssima a musculação, tá? Você pode ali estar equilibrando os dois, mas se você tem pouco tempo no dia, opta pela musculação, tá? Depois que comecei a usar as canetinhas, que comecei a usar o Monjaro, fiz a partida, eu dou mais preferência à musculação. Então, se eu só tenho 1 hora e meia por dia, musculação, tá? Quando eu tô com tempo, vou para minha dança, vou para o meu aeróbico, tento dançar em casa, ando de bicicleta, caminho, gosto de fazer uns trotezinhos também. Antes eu corria mais, hoje eu faço trote. Mas tudo bem, o importante é movimentar. Então não deixa de fazer musculação. A musculação também vai te ajudar a manter a massa magra e, né, vai ativar aí essa síntese proteica no teu músculo, tá? É fazer musculação, terminar a musculação, come a proteína para repor. E é dessa forma, tá bom? E a própria musculação, ela não só ajuda na síntese proteica, mas ela vai ajudar a acelerar o teu metabolismo. Então, você emagrece mais quando o teu corpo está utilizando aquela energia para restituir os músculos. Então, é muito importante para acelerar o metabolismo, para emagrecer a musculação. Aeróbicos moderados você tem que fazer, né? Como eu já falei, porque eu tinha separado aqui em tópicos, mas o cardio moderado é preciso fazer, tá? Dança, caminhada, corrida, bike, tá? É importante para poder complementar esse teu treinamento aí. Claro, né? Para finalizar essa parte dos exercícios. Alongamento, tá? E exercícios que te promovam o relaxamento, porque como eu falei, o mental, ele é o mais importante nesse processo todo aí. Porque o mental, ele vai te ajudar na questão da alimentação, tá? E vai te ajudar também na questão da disciplina, da organização dos exercícios, tá? Então, a maioria das academias hoje também oferece yoga, eu recomendo bastante fazer yoga, alongamentos, o relaxamento, caminhar na praia. Às vezes, gente, eu vou caminhar na praia, não é para perder calorias, é para olhar o mar, é para olhar o vento, é para escutar uma música, é para pensar na vida. Às vezes eu não quero escutar nada, só o barulho do mar. Então aquilo já faz bem para a alma, né? Então a gente precisa perceber que a vida, ela não precisa ser uma receita de bolo, tá? O que é bom para mim, o que me faz bem na minha vida, no meu corpo, pode não ser bom para você em relação ao bem-estar, tá? Não estou falando das questões técnicas aqui. A musculação, o cardio, o aeróbico, tá? A alimentação, isso é importante, você tem que seguir. Mas o modo como você faz isso, a metodologia, ela é única. Eu sempre falo que emagrecimento é autoconhecimento, tá? Então bate em cima dessa tecla. Você vai conhecer o que seu corpo se adapta melhor, o que seu corpo aceita melhor e que sua mente não está aceitando ainda. Quando você se sabota, você precisa perceber os pontos que precisa aí de ajustes, tá bom? E o terceiro pilar, e o mais importante, que eu já dei uma adiantadinha, já estou falando dele aqui, tá? É a saúde e estilo de vida, gente. O estilo de vida
é o que eu chamo de qualidade de vida. É como você leva a vida. A vida tem problemas? Tem. A vida tem momentos felizes? Tem. O que diferencia é como você vai lidar com esses problemas. Como você vai lidar com as atrocidades da vida, com as dificuldades do dia a dia, a conta de luz venceu, perdeu o emprego, separou do marido, separou da esposa, né? Você é mãe solo. Então, assim, a correria, ela não é só sua, a correria ela é de todos, tá? Alguns, claro, com rotinas diferentes, tá? Mas todo mundo precisa manter a casa, lavar as roupas, fazer comida, levar a criança na escola, ir para academia, pegar ônibus. Se tem carro, precisa ter dinheiro para gasolina, precisa cuidar da manutenção do carro. Quando o carro quebra, tem que levar até a oficina, tem que buscar. Eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Então, eu que tenho que ter um tempo de levar o carro até a oficina, eu que tenho que buscar. Odeio, mas é o jeito. Então, você precisa se organizar para viver, né? Você comprou sua casa, maravilha, mas você precisa manter essa casa, fazer faxina, manter tudo adequado, as luzes funcionando, você precisa pagar a conta de luz. Então, é a vida do adulto, né? Bem-vindo à vida adulta, não é fácil. E enquanto isso, a gente tem que trabalhar, estudar, manter a saúde mental. É ou não é um malabarismo que a gente tem que fazer diariamente, né? E ainda para organizar comida, organizar tudo, mas quando você está com a cabeça leve, tudo melhora. Você não precisa ser aquela pessoa organizada de fazer 20 marmitas. Eu já fui essa pessoa, eu já tive esse tempo quando minhas filhas eram pequenininhas. E a de 7 anos era bebê, né? Era mais tranquila, ela não me exigia tanto, ela não falava muito, então eu deixava ela no hotelzinho e tinha o dia livre. Durante o dia eu trabalhava, eu ia para academia, aí eu organizava as marmitas. Inclusive as marmitas delas do hotelzinho, eu conseguia cozinhar e organizar tudo bonitinho para mim e para elas. E agora, gente, é uma loucura, eu não consigo mais, porque quando a minha filha chega da escola, ela quer atenção, ela quer ter tempo, ela fala muito, e me chama para ir no banheiro, eu organizo o banho, eu organizo a cama, é uma loucura, e tarefinha, enfim. Então, eu acredito que eu não sou a única que passa por isso, né? Eu ainda tenho uma carreira artística que eu tenho que gerenciar, eu ainda tenho uma carreira como funcionária pública que eu também tenho que conciliar. Médicos, né, para mim e para elas, eu ainda tenho um relacionamento, então é uma loucura, gente. Mas eu sempre falo, o sono de qualidade ele vai regular teus hormônios, né? Então ter um sono adequado, ele vai fazer muito bem para você. E outra coisa, uma coisa que faz parte desses pilares que eu falei, cuidado com o hormônio do estresse, cuidado com o cortisol. O nível de estresse aumenta teu nível de tensão, tá? E dificulta muito o processo de emagrecimento. E claro, como eu já falei para vocês, inclusive no meu primeiro vídeo do Monjário, que está fixado aqui no canal, eu falo da suplementação. O quanto ela é importante nessa idade, o quanto ela é importante após os 30, tá? Com 25 já dá para recomendar um aporte aí de suplementação. Com o passar do tempo, essa suplementação ela precisa ser aumentada, tá? Você só precisa saber quais hormônios que você precisa, o que é adequado à sua dieta e ao seu estilo de vida, mas manter os exames periódicos. Abriu lá na cozinha, rapaz, vem abrir em cima do vídeo, Oxi. Então, gente, com orientação médica, você precisa suplementar, tá? Você pode buscar também a orientação de um nutricionista. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns dos suplementos que eu tomo, tá bom? Eu tomo termogênico, que é a cafeína, para me ajudar a dar energia para o treino e ajudar também nessa aceleração metabólica. Eu tomo enzimas digestivas, que me ajudaram muito no processo de desbiose, tá? Melhorou muito a questão da azia. Quando eu tomava café de jejum, ficava passando muito mal. Então, as enzimas digestivas me ajudou bastante. Eu já tinha tomado anteriormente a cepa de bactérias também. Eu vou deixar para vocês alguns links de algumas farmácias que trabalham com esses suplementos, tá? Farmácias de confiança que trabalham manipulados, podem entregar aí na sua casa, tá? Todas essas farmácias que eu pedi, que eu sempre compro, tem loja no Shopee, então é bem tranquilo de vocês pedirem. Eu tomo ômega 3, eu tomo magnésio, eu tomo magnésio quelato no momento, mas quando eu consigo, eu compro os outros também. Eu tomo para segurar a massa magra, eu comecei a tomar e estou adorando, a glutamina. Não tem gosto de nada, você pode tomar com água, com chá, com suco, o que for. Tá? Tomo também o glifage, né, que é a metformina, para ajudar aí a manter os níveis de insulina lá embaixo. Tá? O nível de insulina baixo facilita o uso da gordura para que o teu corpo emagreça. E a melatonina eu uso para dormir às vezes. Então, o teu corpo ele precisa de suplementação, tá? É muito importante. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do meu depoimento, minha experiência pessoal para vocês, de como eu tenho passado e ultrapassado todo esse momento dos 30 aos 40. Percebi as mudanças no meu corpo, tá? Descobri aí
que eu estava passando pelo burnout, né? Então, dentro do burnout, relacionado a burnout, eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade. Isso me fez tomar alguns remédios que aumentaram a retenção líquida, me fizeram engordar. Tá? Então, fiquei inchada, muito mais bochechuda, já sou bochechudinha, né? Eu fiquei com bochechão, eu fiquei gorda, minhas roupas não cabiam mais. Aos 35 eu tive minha segunda filha e o meu corpo ele ficou bacana no começo, mas depois da síndrome de burnout, quando eu percebi ela com muita ansiedade, na verdade ela estava captando a minha ansiedade, então a energia ela passa de mãe para filha muito facilmente, né? E aí eu tive que me afastar um pouco daquele estresse do trabalho, porque aquele estresse estava me adoecendo, estava me deixando de cama, estava me dando problemas gastrointestinais e estava também trazendo aí uma retenção líquida e me deixando um pouco mais cheinha. Com o uso dos remédios, isso piorou, tá bom? Isso piorou. Depois eu posso fazer um outro vídeo falando quais foram as medicações que eu tomei, até o momento que eu percebi que estava muito, que eu estava inchando muito, e eu pedi para ela trocar a medicação, e assim eu consegui novamente regular meu corpo novamente. Eu tive que fazer um tratamento com a furosemida durante um tempo ali, tomar muita água, jogar essa retenção líquida para longe, muita drenagem linfática e, claro, sempre fazendo exercícios. Sempre dançando, sempre fazendo musculação, sempre caminhando quando dava. Eu já não conseguia mais correr, então eu trotava, mas sempre nesse processo. Só que eu ainda estava com nível de ansiedade alto e comendo bastante doce, comendo muito, sentindo muita fome. Mesmo fazendo jejum intermitente, eu nunca deixei de fazer as coisas que eu fazia antes. Tá? Eu acho que isso me ajudou muito a não ir além. A não ir além. Eu podia ter chegado aí a 120 quilos, talvez, se eu não tivesse tomando esses cuidados, né? Não tomar um refrigerante, não tomar café com açúcar. Então, aqui em casa eu nem compro açúcar, é raro comprar. Mas eu comia doce, né? E comia muito industrializado, muita tapioca, pizza. Não que tapioca seja ruim, tá, gente? Mas eu tirei um pouco porque ela é bem calórica e como é algo que não faz tanta falta, eu acabo não usando muito, tá? Não deixei totalmente, mas uma vez na vida. E tudo certo. Então, gente, é isso que tem funcionado para mim, que eu recomendo para vocês. O cuidar da alimentação com a ajuda de profissional, porque mesmo sendo da área da educação física, os nutricionistas, os endócrinos que estão perto de mim me ajudam bastante nesse processo. Tá? É você ter que prestar conta a uma pessoa mesmo, o dinheiro que você está investindo ali. Então, uma dorinha só não faz verão, né? Tanto é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para emagrecer uma pessoa, né? Então, no meu caso aqui, eu sou educadora física, eu faço meus treinos, eu vou de acordo com o meu bem-estar, eu tenho uma orientação para isso, os seus caminhos, tá? Mas quem me ajuda muito é o endócrino, analisando ali meus exames, fazendo todo aquele acompanhamento, são os nutricionistas, tá bom? Então, essa tríade está trazendo sucesso muito bom para o meu processo de tratamento. A água me ajuda muito, então tome bastante água. Eu tomo cerca de 4 a 5 litros de água por dia, tá? Essa coisa de tome 2 litros é balela, tá? Isso aí é o mínimo que você tem que tomar, é o mínimo. Tá? É o básico, é o mínimo. Você tem um cálculozinho aqui, acho que aqui no Google vocês vão achar. É de acordo com o teu peso. Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. De acordo com o teu peso, tá? E altura, você vai ver a quantidade de água que você toma, tá? Para mim, Catiúcia, no momento que eu tô hoje, eu tenho que tomar de 4,5 a 5 litros de água por dia. Tá? Então, tem que tomar bastante água. Claro que sim, tem chá também, suco, se você gosta, mas beba água, tá? Então, gente, eu reforço aqui. Emagrecer após os 40 é totalmente possível. Eu, neste momento que eu gravei esse vídeo, eu tenho perdido 10 quilos, tá? Isso, gente, 10 quilos. Tá? 9,7 para ser mais precisa. Mas foi um processo mental, principalmente para poder chegar até aqui. Mas todo cuidado tomado com a alimentação, com os níveis hormonais, tá? Com o estresse, com a qualidade de vida, com o bem-estar e mantendo o corpo ativo. O corpo é máquina, nosso corpo é uma máquina, ele precisa estar em movimento, tá? Imagina o coração, se o coração parar, a gente para, tá? O nosso corpo é como se fosse então, assim, o nosso corpo, ele é toda uma engrenagem. Se algum dos órgãos parar, a gente também vai parar, tá bom, gente? Então, a busca pela qualidade de vida, ela deve ser constante e diária. Manter o corpo ativo, equilibrar a mente, cuidar da alimentação,
é o segredo, tá bom, gente? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, tá bom? Já comenta, deixa um coraçãozinho aí pra mim, pra eu saber qual é o momento que você tá passando, se você tá buscando emagrecer, se você já tá nesse processo de emagrecimento, se você está planejando futuramente. Se esse vídeo te ajudou, já curte, já comenta, já compartilha, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente continue ajudando muita gente. Tá bom, pessoal? Eu sou a Kati, então gratidão por vocês estar aqui comigo. Muito obrigada, cheiro.